Em 2025, os Correios registraram um prejuízo de 1,7 bilhão de reais. O Banco do Brasil teve um lucro 60% menor do que o ano anterior. E o INSS continua sendo um verdadeiro poço sem fundo de corrupção e déficit. Mas o que realmente está por trás desses números? Hoje vamos revelar o que ninguém te conta sobre as estatais brasileiras, com números, fatos históricos e dados atualizados. Bom, a gente não pode falar sobre estatais sem começar pelos Correios, que agora em 2024 registrou um prejuízo de nada mais, nada menos de 2,6 bilhão de reais, o maior desde 2016, coincidentemente o último ano do governo de Dilma. Para você ter uma ideia, em 2013, ainda sob o governo Dilma, os Correios tiveram prejuízo de 213 milhões de reais, em 14, de 20 milhões, e em 2015, impressionante 2,1 bilhão de prejuízo. Em 2016, no último ano do governo dela, foi de 1,4 bilhão em prejuízo. Somente quando saiu o governo petista, que entrou Michel Temer, os Correios começaram a ter lucro. Em 17, de 667 milhões de reais. Em 18, de 161 milhões. E então veio o governo Bolsonaro, com lucros de 102 milhões, 1,53 bilhão de reais, atingindo o ápice em 2021 de 2,3 bilhões de reais, justamente na época da pandemia. No final do seu governo, em 2022, houve um prejuízo registrado de 767 milhões. Porém, no ano seguinte, o governo implementou uma mudança contábil, reconhecendo despesas retroativas, incluindo processos trabalhistas, acordos judiciais e provisões para contingência, o que transformou o lucro de 540 milhões em um prejuízo de 767 milhões no final de 2022. Bom, o fato é que a partir daí, Correios só deram prejuízo. E agora, em 2024, a empresa registrou um prejuízo de 2,6 bilhão, que é o maior desde 2016. Em 2025, a situação piorou ainda mais. No primeiro trimestre, o déficit chegou a 1,7 bilhão, resultado da combinação de queda das receitas, aumento das despesas administrativas e crescimento da folha do pagamento, precatórios e custos operacionais em alta. É verdade que nos últimos anos os Correios intensificaram os aportes em modernização para bater de frente com os concorrentes. Esses valores têm se mostrado insuficientes para compensar os custos crescentes e a queda contínua no valor de correspondências tradicionais. Tudo isso somado fez com que o déficit fosse quase 3 vezes maior do que o registrado em 2022, evidenciando fragilidades financeiras da estatal frente aos custos fixos e receitas estagnadas. Não dá de falar de Correios sem falar dos fundos de pensão. Os Correios deverão pagar 7,6 bilhão para cobrir o rombo do plano de aposentadorias que teve. A principal causa do prejuízo do Postales foram investimentos realizados no período da Dilma de 2011 a 2016. Entre os investimentos deficitários estão títulos da dívida pública da Venezuela e da Argentina, adquiridos por meio de um fundo do qual o Postales era cotista, administrados pelo banco BNI Mellon. O valor total de passivos é de 15 bilhões, onde uma parte será pago pela empresa e outra será pago pelos trabalhadores, aposentados e pensionistas da estatal. Bom, uma outra empresa que tem chamado a atenção nos noticiários ultimamente é o Banco do Brasil. Recentemente, foi anunciado que o lucro ajustado caiu 60% em relação ao mesmo período de 2024, ficando em 3,8 bilhões. A inadimplência no agro chegou a 3,49% das operações com atraso superior a 90 dias. Já as provisões para crédito de liquidação duvidosa subiram 105%, somando 15,9 bilhões. Muitos analistas acreditam que o grande problema do Banco do Brasil está na qualidade da carteira de crédito. O Banco do Brasil, como principal financiador do setor do agronegócio brasileiro, acabou mais exposto ao aumento da inadimplência do campo, em contraste a bancos privados, que têm exposição menor ao agronegócio, o que os protege em momentos de crise. Para você ter ideia, os demais bancos privados têm registrado lucros consistentes, mas o Banco do Brasil, por ser um banco estatal, ele se expõe a mais riscos, fazendo empréstimos mais arriscados e com alto índice de inadimplência. Mesmo assim, em governos anteriores, o Banco do Brasil sempre esteve em melhores situações. Assim que Lula assumiu em 23, o lucro recuou e a inadimplência subiu e o crescimento da carteira foi avisado, mostrando desaceleração. Apesar de investimentos relevantes em modernização e tecnologia, o aumento da exposição do crédito de maior risco pressiona os resultados financeiros do banco em 2025. Bom, quando nós falamos de estatais, muitas pessoas colocam o INSS junto. Ele não é, na verdade, uma estatal, mas é uma autarquia. Mas para exemplificar como o governo tem tratado as empresas e órgãos, eu vou deixá-lo nesse vídeo. Mas o que chamou a atenção foi sobre os recentes desvios na folha de pagamento de aposentados. Desde anos, há desconto em folha de aposentados. Porém, após o governo Lula, os números explodiram. Entre 2019 e 2024, investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União identificaram um esquema de fraudes com descontos indevidos
pagos em benefícios do INSS, totalizando cerca de 6,3 bilhão de reais. Os principais alvos foram entidades sindicais e associativas que cobravam mensalidades sem autorização dos segurados. Entre as organizações investigadas está o Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Idosos, cujo vice-presidente é nada mais nada menos que José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula. Um relatório do Tribunal de Contas apontou que 76,9% dos beneficiários que sofreram descontos não eram filiados ao sindicato. Além disso, o Sindinap apresentou um aumento de 564% em sua receita somente em 2024, alcançando 154,7 milhões de reais. O governo corre para reparar danos, firmando um acordo interinstitucional garantindo ressarcimento aos segurados prejudicados. Os recursos para essa compensação são providos pela União por meio do Tesouro Nacional e não necessariamente pelo orçamento do INSS, para evitar ampliar o déficit previdenciário. O futuro desse desvio é incerto, os valores são astronômicos e nós não sabemos o que esperar dessas investigações. Apesar de estatais e autarquias mostrarem dificuldades, uma coisa o governo não abre mão: de propaganda. Um levantamento da Folha de São Paulo mostrou que 6 das maiores estatais federais, que são a Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Correios e BNDES, ampliaram seus gastos de patrocínio de 351 milhões em 2023 para 977 milhões em 2024, um aumento de mais de 250% em valores corrigidos pela inflação. Já os contratos de publicidade de ministérios, bancos e estatais no governo Lula podem alcançar uma cifra de 3,5 bilhão em 2025, considerando licitações abertas ou já firmadas. Nesse total, estão previstas cifras em torno de 750 milhões para o Banco do Brasil, 468 milhões para a Caixa, 380 milhões para os Correios, apesar do seu déficit. O Portal 360 destacou que, entre os grandes bancos públicos, o Banco do Brasil manteve os gastos com publicidade mais estáveis. A alta modéstia é de cerca de 3% na média anual em comparação ao governo anterior, enquanto a Caixa teve um crescimento de 18%. Contando o BNDES, BNB e BASA, os gastos passam da média de 971 milhões no período de 2019 a 22 para 1,1 bilhão nos 2 primeiros anos do governo Lula. Em relação à Petrobras, os investimentos em publicidade nos últimos 2 anos representam 79% a mais do que foi gasto durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ou seja, quase a mesma média anual foi alcançada em apenas 2 anos. Bom, além do desastre envolvendo estatais e autarquias, ainda existe a possibilidade de uma crise econômica atingir o Brasil. Alguns analistas acreditam que a forma com que o governo toca a política fiscal pode levar o Brasil para esse cenário. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela para entender se o Brasil está indo para uma crise. E se você ficou até aqui, considere se inscrever no nosso canal e curte esse vídeo para que a gente continue produzindo conteúdos desse tipo, com denúncias e análises profundas de economia, política e investimentos. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.